e toda a sua crítica social. Vamos por partes. Quando você vai olhar essas 10 palavras, ou essas palavras, que é assim que é o texto, são palavras, são pronunciamentos, né? Você tem uma introdução logo no primeiro versículo, né? E Moisés falou todas as palavras que Deus lhe comunicara, lhe falara, dizendo: eu sou Javé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Essa é a introdução. É aí que está pendurado o quadro das normas. E quando você vai olhar essas normas, elas se apresentam como organizadas de forma concêntrica. Então, literariamente, você tem um conjunto de leis concêntricas. O que é a lei concêntrica? Você tem um miolo, e esse miolo vai criando o conjunto de normas daquilo que está ao redor. Então, o miolo dos mandamentos é a lei central, a lei primordial. E é claro que quando você vai olhar a lei, eles querem defender a vida. Então, nesse miolo está o grande mandamento da defesa da vida, que é: não matarás. E aí, ao redor, você tem uma primeira roda de leis que se cruzam, que é a lei do honrar pai e mãe e a lei do não adulterarás. O quarto e o sexto mandamento. Eles estão organizados na dimensão do clã, na defesa do clã. Na volta seguinte, você tem a lei do não roubarás e do guardar o sábado. Aqui circulam o conjunto de normas que tem a ver com o trabalho. Na outra roda nós temos o mandamento do não tomar o nome em vão e não dirá, aquele modelo de sociedade. Por isso, a religião naquela sociedade é aquela que alimenta esse status quo. E quer coisa melhor para alimentar o meu domínio econômico se eu tenho Deus, ou se eu estou com Deus, ou se eu sou filho de Deus. E aí, é claro, os grupos que elaboraram esses mandamentos no 8º século estão lendo dentro daquilo que beberam, receberam, foram ideologizados, manipulados culturalmente, politicamente, a pensar que os grandes dominadores são representantes de Deus, ou são deuses, como o faraó no Egito. O faraó no Egito é uma representação divina, é o filho de Deus. Ou como na tradição babilônica, os grandes reis são servos de deuses, estão a serviço dos deuses. Então esse caráter é muito forte, religião e aqueles que controlam o poder. Por isso a grande crítica ao poder nos mandamentos é também uma crítica religiosa. Idolatria e economia são os dois aspectos neste conjunto de leis. Agora, nessa sutileza toda que o primeiro e o último mandamento vai fazendo, é que quando você cobiça o que é propriedade do outro, o que é o bem do outro, né? Por isso que lá no final dos mandamentos está tudo junto. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a terra do teu próximo, não cobiçarás o boi do teu próximo, não cobiçarás o jumento do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Todos esses elementos são a propriedade do próximo. Agora, quando eu tomo isto tudo do próximo, peça importante a mulher, porque é através da mulher, do casamento, que eu estou tomando a perspectiva de descendência e de herança. Tomar a mulher do próximo é tomar a possibilidade da propriedade e da herança. E isso é que faz o meu poder. Então, quando a gente vai olhar esse primeiro e último mandamento, é ler nessa perspectiva. E o que eles estão falando de uma sociedade como a do 8º século, que é a sociedade que mais roubou terra,
que mais tomou mulher do próximo, que mais tomou os bens do próximo. E quem mais tomou os bens do próximo, mulher do próximo e tudo do próximo, é o rei, é o Estado, é a política. Ou seja, são esses grupos que estão na esfera do poder. São os generais, ministros, juízes, é a cambada do poder. Os dominadores no 8º século em diante, ou naqueles tempos de reis, ministros e chefes, eles tinham vários instrumentos de como dominar o povo. Os instrumentos que alimentavam a lógica tributária. E esses instrumentos, claro, que passa pelo modelo econômico tributário, o tributo, mas o tributo sobrevive com o uso do poder das armas. Por isso, exército é um instrumento forte para a repressão. Mas quando o exército não funciona, vem a religião. Religião é abençoar a exploração. Deus está em tudo e Ele abençoa a exploração. Então, esses grupos do poder, eles utilizam do exército, das armas, do poder coercitivo e utilizam do poder ideológico que passa pela religião para poder tirar a produção do povo. Mas quando exército e religião não funcionam, entra a lei, a justiça. Os tribunais de justiça no 8º século eram tribunais de condenação daqueles que não tinham como pagar tributos. Por isso nós temos que falar da injustiça da justiça. E nessa grande crítica da injustiça da justiça é que entra o 2º e o 8º mandamento. Não pronunciarás, dirás o nome de Deus para fraude. E quando você vai ler o 8º mandamento, não pronunciarás testemunho para fraude. O que o testemunho que era utilizado nos tribunais, eles eram utilizados em nome da religião, em nome da lei religiosa, para poder dominar aqueles que eram inocentes. Então os pobres eram condenados em nome da religião, em nome da lei, em nome dos tribunais. E os tribunais que deveriam defender a causa dos empobrecidos eram os que condenavam os empobrecidos a perder a terra. Então, quem não pagava tributo, perdia a terra. Então, o camponês que não conseguia pagar os impostos, ele ia para o tribunal e o tribunal o condenava a perder a terra e a terra passava para o poder do outro. Isso era a grande lógica de dominação que esses grupos faziam na utilização dos tribunais e na utilização da religião. E sabe onde que isso acontece? Na porta da cidade. A porta da cidade era o local da jurisprudência. Por isso, quando a gente vai ler esses mandamentos dentro da conjuntura do 8º século, é você perceber o profeta Amós gritando na porta contra a lei. E para poder dizer, aqueles que estão ali detestam o bem e amam o mal. E o detestar o bem e amar o mal é vender o justo por prata e o pobre por um par de sandálias. E é isso que Amós está vendo. Os empobrecidos sendo vendidos pela lei, pela religião, pelo tribunal, por um par de sandálias. Então, como que isso transparece hoje para as nossas sociedades? E aquilo que está na crítica social do 2º e do 8º mandamento. A lei que não funciona para os pobres, porque a lei está sendo usada contra os pobres.
terceiro mandamento e o sétimo mandamento são curiosos, que a gente pode, num primeiro momento, dizer que não tem nada a ver. Guardar ou lembrar o sábado com o não roubarás. Mas quando você vai olhar toda essa dinâmica do sábado, guardar o sábado tem como grande alvo o dia do descanso. E quem é que descansar do quê? É descansar do trabalho. Porque o trabalho não pode ser explorador. Todo trabalhador tem o direito ao descanso. E naquela sociedade eles estão olhando que quanto mais o sistema e a sociedade entram na lógica produtiva, o trabalhador não tem mais tempo para si, não tem mais tempo para o clã, não tem mais tempo para casa. O seu tempo é no trabalho. Por que isso? Porque quanto mais aumenta a lógica produtiva, mas quanto mais aumenta a lógica produtiva, é a lógica tributária.